Fala a verdade. Quando você decidiu estudar para uma certificação, você não focou em aprender o conteúdo em si, mas a passar na prova. Você e todo mundo faz isso, age assim. E eu não quero entrar aqui no mérito da matéria, seja da Ancor, da Ambima, da Planejar, mas eu quero te trazer algo muito mais importante do que isso: a prática da sua atividade. Muitos profissionais buscam atuar como um assessor de investimentos, buscam uma transição de carreira. E hoje em dia, um profissional não precisa ser um assessor de investimentos apenas no mercado de corretoras. Já é possível que esse assessor de investimentos atue dentro de bancos, por exemplo. No entanto, como início de qualquer carreira, especialmente aqui no mercado financeiro, todas essas pessoas passam pela fase da certificação para que sejam habilitadas a atuarem com as suas devidas posições. No entanto, quando você só se concentra em passar na prova e não se concentra na prática da sua profissão, você pode gerar um problema que hoje talvez você não enxergue, mas lá na frente vai refletir no seu não resultado. O mercado de assessoria de investimentos cresceu muito nos últimos anos e continua crescendo a passos largos, seja por conta de um mercado ainda em desenvolvimento, seja por conta de um mercado, por estar em desenvolvimento, necessitar de mão de obra qualificada, seja porque esse mesmo mercado atrai profissionais com aquela propaganda do canto da sereia em relação aos ganhos financeiros. Mas aqui é um assunto para uma outra aula. O fato é que, sim, há uma necessidade muito grande de profissionais que atuem como assessores de investimentos. Mas o que eu quero trazer aqui para você é que, além de você aproveitar essa fase, além de você se aproveitar dessa grande oportunidade que o mercado coloca na mesa, você precisa se concentrar na prática da sua profissão. Por isso, ao invés de você estudar para ser um assessor de investimentos, você precisa estudar para se tornar um top advisor. E eu explico qual é a diferença disso. Enquanto um assessor de investimentos ele está concentrado em passar numa prova e aprender sobre produtos de investimentos, um top advisor vai além disso. Sim, um top advisor ele passa na prova naturalmente, porque essa é a habilitação necessária para que ele atue, mas principalmente ele entende que a sua abordagem deve ser ampla. Ele entende que ele precisa desenvolver uma visão holística. O que seria essa visão holística? Visão holística é quando você tem um foco além dos investimentos. Quando você não se concentra apenas em falar de investimentos ou de mercado com o seu cliente, mas principalmente entender as necessidades dele para só então apresentar as melhores soluções. Uma vez que você entende essa premissa e se torna um top advisor, você entende que é um elo conector entre as necessidades do seu cliente e a estrutura da indústria que está à disposição dos seus clientes. O seu cliente passa a te enxergar como um profissional autoridade. Ele passa a te enxergar como um conselheiro, uma pessoa da confiança dele que sabe que pode contar em qualquer momento da sua vida. Afinal de contas, as pessoas não têm necessidades apenas de investimentos. Cada um de nós passamos por diferentes ciclos na nossa vida. Há aqueles que estão numa fase de educação de filhos, outros que estão numa fase de proteção familiar, outros que estão numa fase de construção de patrimônio, ainda outros que estão na fase de ampliação de patrimônio e aqueles que estão na fase já pensando na sua sucessão, no seu legado. Logo, para cada uma dessas fases, é necessário que você apresente diferentes ferramentas, diferentes instrumentos para que venha corroborar com a realização plena do seu cliente.
Por isso, quando você entende que o seu foco em estudar, em se desenvolver, em se capacitar, não deve ser apenas na profissão, mas principalmente em atender o seu cliente em todos os níveis, você se torna a pessoa de escolha do seu cliente. Talvez você não saiba, mas nesse exato momento estamos passando por uma grande mudança de mercado. A assessoria de investimentos já não é mais como era antes. Eu costumo dizer, inclusive, que a assessoria de investimentos acabou, sim. E por qual motivo eu afirmo isso? Porque um profissional que atende o cliente na ponta, ele não deve apenas focar em temas relacionados a investimentos. Uma vez que esse novo comportamento de mercado exige do próprio cliente que procure pessoas para facilitar a sua vida. Nós, como consumidores, você certamente deve pensar assim, você busca hoje facilidades para que você se concentre naquilo que você faz de melhor. Não é diferente com o seu cliente, que é investidor. Ele pode até te procurar por essa via do investimento, mas é sua obrigação apresentar para o cliente outras soluções. Quando você entende esse papel, você sabe que precisa desenvolver outras habilidades que não sejam apenas relacionadas a investimentos. Você deve construir uma rotina de alta performance, rotina essa que não deve ser concentrada apenas em demandas operacionais, mas principalmente em estar atuando na ponta junto ao seu cliente. Focado em relacionamento, em ampliação de negócios, em aprofundamento de oportunidades. Para isso, você deve estar na ponta falando com as pessoas. Quando você está na ponta com o seu cliente, você começa a perceber exatamente o que eu falei há pouco. O seu cliente não tem apenas necessidades relacionadas a investimentos. E você constrói uma rotina performática quando você consegue gerenciar o seu tempo, sabendo exatamente qual é o momento que você tem que dedicar para a prospecção de novos negócios e o momento que você tem que dedicar à construção e aprofundamento do relacionamento junto ao seu cliente. Além disso, dentro dessa dinâmica de rotina e de conteúdo que você deve levar para o seu cliente, de repertório, de domínio, você também precisa ser intenso. Sim, hoje em dia, os nossos clientes, eles estão atrás de dinamismo. Eles querem ter acesso a informações para que venham trazer para eles escala dos seus negócios, dos seus objetivos. E quando você entende isso, a sua intensidade comercial coloca você à frente. Quando a gente pensa no grande mercado, a gente também observa novos competidores competindo. O que eu quero dizer com isso? Se você se limita apenas a falar de investimentos, você vai para o final da fila, porque existem outros profissionais que se capacitaram, focando exatamente em se tornar top advisors, que vão passar na sua frente e ter a atenção do seu cliente ou futuro cliente. Por isso, na hora de você se preparar para ser um assessor de investimentos, considere que você não deve se concentrar apenas em ser um simples assessor de investimentos, mas se tornar um top advisor, top of mind do seu cliente, tendo um repertório amplo, focado em visão holística, algo que vá além dos investimentos, sendo a pessoa de confiança do seu cliente, a pessoa próxima, performática, intensa, que é vista como uma autoridade junto ao seu cliente. E para isso você precisa se capacitar. Dentro das habilidades que você precisa desenvolver, sim, você precisa ter repertório, domínio, segurança, confiança e, claro, todos os produtos que você entrega hoje que estão restritos a investimentos devem se ampliar para produtos além dos investimentos. O quanto você domina sobre holding, offshore, planejamento financeiro, tributário, societário, sucessório do seu cliente, jurisdições fiscais, sobre o wealth planning, sobre valuation, M&A, governança corporativa. Todas essas informações precisam fazer parte do seu repertório. Quando você tem o domínio desses assuntos, você consegue conversar com seu cliente de forma mais natural, com mais segurança e passar ainda mais confiança para que ele tome decisão. Logo, nesse exato momento, você precisa ir além,
dos investimentos. Agora que você entendeu que você precisa ir além dos investimentos, eu quero te fazer um convite. Continue acompanhando os vídeos do nosso canal. Toda semana temos novos vídeos que vão gerar valor agregado para você que você esteja cada vez mais preparado junto ao seu cliente. Dê um like nessa aula. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e comente aqui embaixo o que você pretende fazer para buscar essas novas habilidades. O que eu tenho para te dizer é que o Mercado em Foco hoje, ele é pioneiro no lançamento do MBA Wealth Advisor, que exatamente vai preparar você para esse novo momento. Até o próximo vídeo.